eterna. Então Deus não tem o prazer da nossa morte quando a gente está nesse pecado. E a Bíblia diz também para a gente não ficar com inveja de quem prospera. Prospera como esse caso que ele acabou de contar, né? Prosperou, mas não foi de uma forma lícita, foi de uma forma ilícita, né? Uma forma errada, que ele prosperou, ele pode ter ganhado muito dinheiro, mas ele prosperou de uma forma errada. Então ali, Deus poupou a vida dele, ele não morreu, mas aí ele pode muito bem pagar as consequências depois, né? Porque se ele não se arrepender dos erros que ele cometeu, ele vai pagar as consequências depois. Então por isso que a Bíblia diz, não tem inveja do ímpio que prospera, porque mais cedo ou mais tarde eles vão secar como a erva. Aí você pensa assim, meu Deus, tanto que eu busco o Senhor, tanto que eu ia aqui na minha casa, falta isso, falta aquilo, e é tanto problema, é tanta dificuldade, e o meu vizinho aqui todo dia bebendo, todo dia uma farra, todo dia aqui, todo dia... E parece que não tem problema na casa do ímpio, parece que não tem problema. Porque, né? E aí, por isso que a Bíblia nos adverte, pra gente não ter inveja desse tipo de pessoas. Porque a gente pode até estar passando por um momento difícil hoje. E eles lá felizes. É como o rico e Lázaro, né? O rico, ele teve toda a abundância nessa terra. E Lázaro, ele teve todo o sofrimento nessa terra. E aí quando ambos morreram, um foi para o céu e o outro foi para o inferno. Claramente a Bíblia diz que um foi recolhido pelos anjos do Senhor e o outro foi sepultado e foi para a condenação eterna. Por isso que a gente não deve ter inveja dos ímpios que prosperam, que tem grandes coisas, que faz grandes festas, que esbanja dinheiro e faz tudo da maneira errada, né? Nós somos filhos de Deus, nós merecemos também. Deus dá para aqueles que é obediente a Ele, para aqueles que faz a vontade dele, Ele dá. Salomão é um exemplo de um homem muito rico, né? Jó foi também muito rico. Então tem várias pessoas na Bíblia que foram muito ricos e prósperos na presença de Deus. Não é só os ímpios também que tem, mas nós também, como servos do Senhor, nós também temos. Só que nós temos também problemas e dificuldades, porque como Jesus veio e sofreu, a gente também vai sofrer. Nós somos descendentes de Jesus. Nós também vamos sofrer. Não é só coisas boas, não. Aqui nessa terra não é só coisas boas, não. A questão do rico e Lázaro que eu vejo é assim, ele... não é porque o rico era rico que ele morreu e foi para o inferno. Não é porque Lázaro era pobre, morreu e foi para o céu. Mas eu acredito que era por causa das atitudes de cada um. O rico tinha muito, mas não queria dar para ninguém, não queria repartir, não ajudava o próximo, não fazia nada que agradava a Deus. Só esbanjava a sua riqueza com os seus bens e botava aquilo como se fosse a vida dele mesmo, né? Não ajudava o próximo. E o pobre, o mendigo, ele foi para o céu, é porque além dele ser pobre, ele ainda era fiel ao Senhor. É por isso que ele foi para o céu. Porque se a pessoa, a gente já ser pobre, ainda ser desobediente a Deus, aí, meu filho, aí é lasqueira atrás da outra, porque já é pobre, já é lascado na vida financeiramente, de saúde, de problema de saúde, e ainda é desobediente a Deus. É difícil, né? Eu vou complementar essa tua palavra aí. Tá em Romanos, capítulo 8, versículo 18. Tá falando de sofrimento, diz assim: o sofrimento do presente e a glória futura. Porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação do Filho de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será liberta do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória do Filho de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora, e não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência
ou aguardamos. Então vai no tema que tu tá falando aí sobre a questão do sofrimento. Mas a diferença de que sofrer com Cristo, nós temos a nossa recompensa, que é a redenção do nosso corpo. Independente de ser evangélico, cristão ou não, o sofrimento vem para todo mundo. Agora a diferença é como é que vai ser esse sofrimento. Sofrer com Cristo tem a recompensa, sofrer sem Cristo não tem recompensa. Então se é para sofrer, que todo mundo vai sofrer por causa do pecado, vamos sofrer pela causa do evangelho. Vamos sofrer como cristão. Ou seja, se for para ser caluniado, seja como cristão. Se for para ser humilhado, seja como cristão. E não como alguém que está simplesmente se metendo na vida dos outros, se intrometendo na vida alheia. Então diz que nós seremos libertos do cativeiro da corrupção. Ou seja, a corrupção por causa do pecado é um cativeiro. É a prisão que todo ser humano está subordinado a ela. As pessoas não conseguem por si mesmo se libertar desse cativeiro do pecado. Todos nós somos cativos por causa do pecado, mas em Cristo Jesus nós temos a liberdade. E essa liberdade só é conseguida através da palavra de Deus, que é o que nós estamos aqui nessa noite estudando, a palavra de Deus que diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando Pilatos estava julgando Jesus, olha a condição humana. Jesus estava na condição de prisioneiro humano. E Pilatos disse para ele que tinha poder para libertar ele ou não, mas Jesus disse: nenhum poder você teria sobre mim se o Pai não tivesse dado. Aí ele disse assim, ó: quem te entregou a ti, Pilatos, tem maior pecado do que tu. Ou seja, dizendo que existe a diferença de pecado. Ele falando para Pilatos, em João 19:11, que tinha gente que tinha mais pecado do que Pilatos. Pilatos estava cumprindo apenas a ordenança dele como autoridade terrena. Só que as pessoas que tinham entregado ele, as autoridades religiosas, tinham maior pecado, porque sabiam que ele era o Filho de Deus e mesmo assim estava crucificando, considerando como malfeitor. Então esse é o grande ponto. Tem pessoas que rejeitam Jesus deliberadamente, têm o conhecimento de Jesus e simplesmente rejeitam Jesus. Ele veio para os seus e os seus não o receberam. Aí quando chega a condenação eterna, o mesmo texto aqui de João diz assim: eles amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então essa é a questão. Muitas pessoas não se voltam para Jesus por causa da glória que tem, do status que tem. Muitas amizades não podem ser deixadas, muitos empregos não podem ser deixados, e assim vai. Mas o sofrimento existe para todo ser humano, aqui na terra ou na eternidade. Se é para sofrer, vamos sofrer com Cristo, para que no dia da redenção nós tenhamos a nossa salvação. Que um é bom e o outro é mais ruim, né? Como é, Jorge? Aí a Bíblia diz assim, que Deus ama a pessoa, não porque a pessoa seja boa, mas porque você é melhor do que eu. Como é isso história mesmo, Jorge? Onde é que tá escrito? A gente se torna inimigo de Deus. E aí a gente quer ser o quê? A gente quer viver mais no mundo ou a gente quer viver como amigo de Deus? E aí os inimigos de Deus, como a Bíblia diz, como eu acabei de dizer, né? Como a erva. Os inimigos de Deus vai ser aniquilado da terra. Os inimigos de Deus, aqueles que não obedecem a Ele, não andam nos caminhos dele, não faz a vontade dele e só pratica a iniquidade. Né? O texto que tu falou aí, a respeito de que não é que eu seja tão bom, mas é porque a outra pessoa é tão mal que Deus estende a misericórdia dele. É o Antigo Testamento, é Deuteronômio, capítulo 7, capítulo 8 e 9. Deus está advertindo Israel contra a infidelidade. Aí no capítulo 9, Deuteronômio, versículo 6, fala da infidelidade de Israel. Diz assim, ó. Deuteronômio, capítulo 9, versículo 6. Diz assim: saibam, pois, que não é por causa da justiça de vocês que o Senhor, seu Deus, lhe dá essa boa terra para que tomem posse dela, pois vocês são um povo teimoso. Lembre-se, não se esqueçam de como do deserto vocês provocaram o Senhor a ira. Desde o dia em que saíram do Egito até que chegaram a este lugar, vocês foram rebeldes contra o Senhor. Em Horebe, vocês tanto provocaram o Senhor a ira, que o Senhor ficou irado com vocês, ao ponto de querer destruí-lo. Quando eu subi o monte para receber as tábuas da pedra, as tábuas da aliança que o Senhor havia feito com vocês,
Fiquei no monte 40 dias e 40 noites. Não comi pão nem bebi água. O Senhor me deu as 2 tábuas da pedra escritas com o dedo de Deus. Nelas estavam todas as palavras que o Senhor havia falado com vocês no monte, no meio do fogo, quando todo o povo estava reunido. No fim de 40 dias e 40 noites, o Senhor me deu as 2 tábuas da pedra, as tábuas da aliança. E o Senhor me disse: levante-se, desça depressa, porque o seu povo que você tirou do Egito já se corrompeu. Bem depressa se desviaram do caminho que lhe ordenei, fizeram uma mais fundida para si. E o Senhor continuou dizendo: tenho observado este povo, e eis que é povo teimoso. Deixe que eu destrua e apague o nome dele da face da terra, e farei de você uma nação mais forte e mais numerosa do que esta. Então me virei e desci do monte, que estava em chama. As 2 tábuas da aliança estavam em minhas mãos. Olhei, e eis que vocês haviam pecado contra o Senhor seu Deus. Tinham feito para si um bezerro de metal fundido. Bem depressa vocês se desviaram do caminho que o Senhor lhe havia ordenado. Também em Taberá, em Massá, em Quibriote Tavá, vocês provocaram muita ira do Senhor. Também quando o Senhor os enviou de Cades Barnea, dizendo: vão e tomem posse da terra que lhe dei. Vocês se rebelaram contra o mandamento do Senhor seu Deus, e não creram nem obedeceram a sua voz. Vocês têm sido rebeldes contra o Senhor desde o dia em que os conheci. Então, o capítulo 7, 8 e 9 de Deuteronômio trata das características do povo. Deus tinha feito a promessa a Abraão, Isaque e Jacó de levar o povo para a terra que manava leite e mel. Porém, Deus deixou bem claro que estava levando o povo, não porque o povo era bom, mas porque as nações que estavam lá, os gigazeus, os amorreus, até o povo de Canaã, era pior do que eles. Não é que Israel fosse bom, é porque os que estavam sendo expulsos de lá tinham ultrapassado o limite de iniquidade. Então, para nós no evangelho é a mesma coisa. Não é porque nós estamos no evangelho como cristão que nós somos melhor do que o feiticeiro, nós somos melhor do que o espírita, melhor do que o budista. Não, pelo contrário. Nós temos que lutar dia por dia para nos tornar melhor. Porque se Deus rejeitou o povo da promessa para abrir caminho para nós, então nós temos que lutar dia por dia pela nossa salvação. Não é que nós somos bons, não. Pelo contrário. Quando Deus escolhe do cristianismo, o texto de 1 Coríntios, capítulo 1, do 18, 1 Coríntios, capítulo 1, do 18 em diante, diz assim: Deus escolheu as coisas loucas do mundo, escolheu aqueles que não são, para reduzir aqueles que são, a fim de que ninguém se glorie na sua presença. Ou seja, Deus escolhe tudo que não presta do mundo no projeto de salvação dele. Com relação a Jacó, ele diz assim: eu te conheci, Jacó, tu foi transgressor desde o ventre materno. Então diz assim, foi escolhido desde o ventre materno. É porque desde a barriga não valia nada. Senhor de bem claro diz aí: eu te escolhi desde o reino materno, foi transgressor desde o reino materno. Ainda na barriga ele segurou o calcanhar de Esaú, o irmão dele, e brigando com o irmão dele dentro da barriga. Então, desde o reino materno que acontece isso. Alguém ainda se habilita aí para o céu? Ou seja, não é a nossa bondade, é a graça do Senhor, é a bondade do Senhor. Todos os dias dá oportunidade para nós mudar as nossas atitudes. Glória a Deus. Tu mudou a tua? Eu quero o capeta. Eu quero caminho estreito. Glória a Deus. Os pais do céu tem que ser no caminho estreito. É. Caminho estreito. Renunciar, tomar a sua cruz e seguir Jesus. E para a gente seguir Jesus, a gente tem que renunciar aquilo que nos agrada. Muitas das vezes é coisas que nos agradam, né? Quem gosta de beber, deixar de beber. Ah, mas eu gosto, mas tem que deixar. Eu bebi de cama não. Quem gosta disso, quem gosta de várias mulheres, de vários homens, tem que deixar também, pra ficar só com um. Ele me dá aquela hora. Eita, glória. E É aí, que tu mentiu. Não menti não. É da minha. Verdade. Se Jesus chegasse aqui nessa noite, nós estamos reunidos aqui, nós 4 nessa noite, irmã Jeane, irmão Sebastião, irmã Lúcia,
Nós estamos nós quatro reunidos aqui nessa noite. Se Jesus chegasse aqui e botasse um telão aqui para nós quatro. Tudo que nós fizemos, só nesse mês, hoje é dia 25, só nesse mês de maio. Se Jesus chegasse aqui hoje com um telão, a gravação dos nossos pensamentos, nossas falas, nossas atitudes, julgando nós só por esse mês. Nós somos salvos ou nós somos condenados? Só por esse mês. Por esse mês eu for condenada. Pronto, pronto. Por esse mês. Só esse mês, não é a vida toda não. Eu seria pela minha absorvida. Pega logo ela. Pronto, tá certo. A Bíblia diz assim, ó, examine o homem a si mesmo. Então ela fazendo o exame dela, ela está declarando que se Jesus chegasse aqui para o nosso julgamento, ela está declarando que seria condenada, não seria salva. A irmã Gigi está dizendo que seria absolvido, o irmão Sebastião seria absolvido também, né? Pronto, eu também, eu tenho certeza que seria absolvido. Porque eu não... Eu tenho certeza que seria absolvido Eu hoje. não fiz muita coisa assim de forma muito errada. Pronto, aí nessas questões. Não, eu também não fiz muita coisa errada, não. É só os pensamentos. É só os Eu pensamentos. sei como é, porque Esse só não é precisa vida. perdoar, como a gente já conversou aquela história lá. Só precisa liberar o perdão. Ainda, do coraçãozinho. Limpar totalmente. E o Evaldo também só chega bêbado, aí eu vou brigar, que ele não briga. Só eu. Só tu. Só. Ele se mata, né? Ele se mata. Por aí se mata, né? Eu que é mesmo. Ele Estresse demais. é o vídeo para o melhor, se mata para ela mesmo. É muito estresse mesmo. Aí nesse caso, se morrermos hoje, se nós morrermos hoje, a irmã Lúcia tem a declaração de que não seria salvo. O autoexame dela perante Deus. O irmão Sebastião está se declarando como salvo, a Jânia também. Nesse caso, como corrigir essa situação? Já que Jesus não está aqui conforme relatado nesse sentido. Ele não veio para fazer o julgamento nosso nessa noite. O que a senhora poderia fazer para não... de prática, para não ser condenada? Porque tem, como eu disse, acabei de dizer, né? Que tem que ser na prática. Porque não adianta a senhora agradecer a Deus mais um dia de vida, se esse dia que você está vivendo mais um dia não está agradando ao Senhor. Então, quando você agradecer, Senhor, obrigado por mais um dia de vida, mas que seja um agradecimento de que você está agradando a Ele. É, agradando o Senhor. Agradando o Senhor. Eu agradeço todo dia, irmão. Eu abro a porta e eu bem pra aqui pra fora e olho pra lá. Ô, Jesus, Aí, se obrigado. Deus dissesse lá de cima, falta Então, o ponto central dessa noite aqui, o ponto central dessa nossa reunião aqui é justamente essa gratidão de falsidade. Tipo, nós amanhecemos o dia, por exemplo, o bêbado amanhece o dia e diz assim: Senhor, muito obrigado. Mas ele está agradecendo por quê? Ele tem mais uma oportunidade de beber cachaça. O usuário de droga vai agradecer a Deus. Deus, obrigado. Mas por quê? Mais uma oportunidade que ele tem de ir para a boca de fumo dele. O traficante de traficar. O corrupto de corromper. E assim vai. Quem agradece, nesse aspecto que nós estamos debatendo aqui, quem está agradecendo pela oportunidade de estar vivo. Mas vivo para quê? Vivo para continuar fazendo o que é errado. Aí agradece a Deus. Aí isso é que nós estamos buscando um entendimento. Esse agradecimento é muito fingido. Senhor, muito obrigado por eu estar vivo. Ô, Jesus, obrigado, Senhor, por essa noite, meu Pai. Obrigado, Senhor, pelo alimento que o Senhor me deu ontem. Você entendeu qual é o ponto aqui da questão? Nós estamos agradecendo. Ó, foi bom que deu para compreender na prática. Entrou na questão de julgamento, começou pela palavra. Entrou na pauta justamente aí com a Jeane. Entrou nessa questão, ela trouxe esse tema do agradecimento. Só que esse agradecer, eu estou agradecendo para continuar fazendo as coisas erradas. Que negócio é esse? Dá vontade de sorrir, né? Mas esse é o ponto. É leve, é o fardo leve. É Jesus ensinando. Jesus diz, ó, venham a mim e vocês vão aprender, porque eu sou manso e humilde de coração. Jesus está nos ensinando uma coisa séria, mas com grande humildade.
Entendeu? O tema é sério. É, Só que ele tá nos ensinando da forma dele. a forma dele. Da forma dele. Que é dessa forma pra gente compreender que se ele fosse na autoridade dele, nós ia cair durinho aqui agora. A dinheiro. Caía ou não caía? Caía. Ora. Mas ele tá nos ensinando Ah, não. de forma leve. Ó, você dá mais aqui, ó. Chega. Porque já, ó, Não, teatro mesmo. porque já é tanto ataque, é tanto sofrimento, que se a pressão aumentasse para nosso lado, a gente morreria, não aguentaria. Então Deus está nos ensinando uma coisa séria, mas da forma dele, com mansidão. É isso que ele está fazendo com nós aqui nessa noite. É por isso que um tema tão sério está se tornando tão leve. A questão de agradecer. Agora o ponto que eu não sei de prática é como que nós podemos corrigir essa característica em nós. Porque nós agradecemos, mas vamos fazer, Senhor, obrigado por ter amanhecido o dia. Aí o que eu vou fazer no meu dia para provar esse agradecimento? Eita. Como de prática eu posso provar para Deus É mesmo. que eu estou agradecendo? Ser grata a mais um dia. Sim. É como que eu posso expressar essa minha gratidão para Deus, realmente? Espírito Santo, nos ensina, Espírito Santo, aqui nessa noite. Porque nós chegamos nesse ponto, já compreendemos a sentença, o juízo, mas nós queremos mudar. Nós estamos aqui buscando entendimento para mudar. Porque nós queremos agradecer de verdade. Eu quero agradecer pelo dia, mas eu não quero fazer as coisas da carne, não quero fazer as coisas do pecado, as coisas das trevas. Não quero fazer as mesmas coisas que me afastam de Deus. A Bíblia diz que nós entristecemos o Espírito Santo quando nós fazemos algo que não agrada a Ele, né? Nós entristecemos Ele. Então não entristeça o Espírito Santo. Porque mesmo que você esteja agradecendo a Deus por mais um dia, mas se a gente está praticando algo que não agrada a Ele está triste. Eu abrindo a boca e agradecendo, Senhor, obrigado por mais um dia. Aí eu faço tudo errado, ele vai ficar, meu Deus. Deixiderei candarebai, shiderei candare hadaraba. Doroi candarebai, juriandarebre. Doroi condoroi doromai, shidei candare. Deixiderei marre, darre, shiderei candarebrai. Darebai, shiderei candare. Derebarei candarebai, juriandarebre. Doroi condoroi doromai, shiderei candare hadaraba. Obrigado, Senhor, por responder. Já sei. O próprio texto de Romanos diz: os que estão na carne não podem agradar a Deus. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Foi falado que a nossa iniquidade causa separação entre nós e nosso Deus. Ó. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. É no tempo presente. Hoje nesse dado que nós estamos, 25 de maio de 2026, nessa segunda-feira. Nós estamos na carne ou nós estamos no espírito? Espiritual. Pronto. Quem está no espírito, está no espírito. Quem está na carne, está na carne. Hoje, segunda-feira, vamos analisar aqui Gálatas 5, a partir do versículo 19. Então, o julgamento, para nós analisarmos, é justamente esse ponto. A questão do agradecimento. Para que a gratidão seja uma coisa verdadeira. Pronto. O que foi pontuado até agora, o Espírito Santo aqui explicou. É porque nós entramos no tema da carne e do espírito, sem saber. Qual é o ponto aqui? É dia por dia. A irmã Lúcia falou que ela amanhece o dia e agradece. Só que ela se auto-julgou que ela não seria salva hoje. Então ela agradeceu, porém as atitudes dela não estão compatíveis com o espírito. Estão compatíveis com a carne. E quem está na carne não pode agradar o Senhor. Ou seja, Deus não vai receber um agradecimento de lábio de alguém que não está fazendo a vontade do Filho. Alguém que está na carne. Eita, esse ponto é forte. Entendeu? O que o Espírito Santo está tratando? Então é isso. Pronto, é isso. Atitude é uma coisa mecânica, é uma coisa mecânica que está sendo feita, não é a coisa real. Não há integridade nesse agradecimento. É um agradecimento de lábio. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, porque não ia morar com ele, porque no caso pelo seu próprio julgamento. Então o que o Senhor quer que a gente aprenda? Que foi perguntado aqui, como que nós podemos fazer isso de prático? Dizer assim, ó, Gálatas 5 de 16 em diante. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão o desejo da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas, se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. As obras da carne são conhecidas e são: no dia de hoje, julgando o dia de hoje, teve imoralidade sexual,
teve impureza, libertinagem, teve idolatria, feitiçaria, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdia, divisões, facções, inveja, bebedeira, orgia ou coisa semelhante a essa, declaro a vocês como prevenir. Os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Ou seja, nós amanhecemos hoje. Se hoje nós utilizamos o nosso corpo, o nosso tempo para fazer as obras da carne, então nós não estamos agradando a Deus. Então o nosso agradecimento a Deus, nós estamos agradecendo por mais uma oportunidade para nós fazermos a obra da carne, de prática. Senhor, muito obrigado por mais um dia que eu não vou ficar em comunhão contigo. Muito obrigado por mais um dia por eu estar longe de ti. É isso que nós estamos dizendo para Deus. Eita, minha gente, é muito forte isso. Você entendeu como é o ponto aqui? Quando eu levanto os meus lábios, amanheço de Senhor, muito obrigado por esse dia. E eu vou fazer as obras da carne. Eu estou dizendo, Senhor, muito obrigado por mais um dia que o Senhor me dá para pecar, para me rebelar contra ti. Porque feitiçaria, a Bíblia diz, o texto de Samuel, que o pecado de feitiçaria é... A rebelião é como pecado de feitiçaria. E a teimosia é como idolatria e culto do lar. Então toda pessoa rebelde, ele é um feiticeiro. Feiticeiro não é só de religião afrodescendente, que trabalha com demônios, com espíritos. Toda pessoa rebelde, ele é um feiticeiro. E toda pessoa teimosa, ele é idólatra. E os idólatras não herdam o reino dos céus. Você entendeu qual é a seriedade do nosso estudo aqui, do que nós estamos buscando no Espírito Santo? Onde entrou a questão da gratidão, nós agradecemos de lábio, só que lá no céu consta que eu estou agradecendo pela oportunidade, liberdade que está me dando para pecar, me rebelar contra Deus. Então é isso que nós fazemos na prática, quando agradecemos a Deus e praticamos as coisas da carne durante o dia. A rebelião, a ira, o ciúme, a contenda. Entende como é que funciona a questão? Esse é o ponto. Pessoalmente, como é que a gente pode corrigir isso? Senhor, eu estou agradecendo aqui de lábios, mas eu peço ao Senhor que não me deixe no dia de hoje praticar as coisas da carne. Eu estou agradecendo de lábios, como já tenho o costume de agradecer, mas eu quero que isso seja impregnado no meu caráter, que verdadeiramente eu te agradeça aqui na terra e seja o Senhor recebido bem no céu, porque Ele não recebe. Porque está na carne, não pode agradar a Ele. Meu Deus, é muito bom. Meu Deus, que coisa séria. E você entendeu a seriedade do agradecimento? E diz que no tempo do fim, Paulo escrevendo a Timóteo, diz que as pessoas seriam ingratas. Então, os ingratos agradecem de lábios, mas vão fazer tudo errado. Isso chama-se de hipocrisia. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Tem um salmo, se não me engano, o Salmo 55, diz assim: o que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo? Diz, pagarei os meus votos, invocarei o Senhor e levarei o cálice da salvação. Salvo engano, Salmo 55. Meu Jesus, dá-me mais gratidão por tudo que tu fizeste por mim, mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Glória a Deus, aleluia. Alguém lembra qual é esse hino aí da harpa cristã?